Então, a minha jornada na Pacto, ela começa um pouquinho antes. Lá quando, no interior de Goiás, uma professora chamada Dona Alzira, a minha mãe, ela percebeu que desde criança os brinquedos que eu ganhava, eu destruía fazer outro. E ela falava pro meu filho, eu tenho certeza que você vai se tornar alguém na vida, só que eu não sei ainda o que é. E aí passou-se o tempo, ela descobriu que essa aptidão minha, ela tinha muito associado à engenharia, né? Então a minha jornada começa com o sonho da minha mãe. Minha mãe foi me colocando em cursos técnicos, né? Me colocou no Senac, depois colocou em outro curso. E aí, com 13 anos, eu resolvi trabalhar de graça numa escola de informática que tinha na cidade, a única, né? Porque a cidade do interior não tinha muita coisa. E ali naquela escola eu comecei a ensinar as pessoas. Depois eu percebi que a cidade carecia de alguns serviços que não tinha nela naquele tempo. Então a gente está falando de 1997, mais ou menos. Então eu comecei a montar computador, fazer trabalhos digitados, aprendi, já tinha feito o pacote Core, eu comecei a fazer artes, sinais, comecei a ganhar dinheiro com 13 anos de idade. Quando chegou o tempo da faculdade, e aí eu vim para Goiânia fazer faculdade, prestar vestibular, passei na Católica, passei em outras. No segundo ano da faculdade, eu consegui um estágio. Esse estágio na Agência Goiana de Esporte e Lazer, do estado de Goiás. E lá tinha um cara que ele era muito entusiasta em fazer com que os estagiários produzissem algo relevante para a agência. E aí eles me passaram um desafio que foi desenvolver um sistema para o controle de protocolo, porque o protocolo era tudo em planilha. Aí eu me lembrei que lá no interior eu aprendi JavaScript e HTML para fazer um site para uma lojinha que tinha lá na minha cidade. E criei um sistema de protocolo na intranet da AGEL, né? A AGEL funcionava no estado de Serra Dourada. E eu estava iniciando a faculdade, então eu fazia faculdade de manhã, pegava 2 estágios, chegava em casa meia-noite e aí eu aprendi a desenvolver no primeiro ano da faculdade. Então, eu acabei ajudando um monte de gente a se formar junto comigo. E aí, quando eu estava no segundo ano da faculdade, um colega meu chamado Helder, ele falou, Waller, você está aqui trabalhando no laboratório de informática e tal, mas tem uma empresa contratando desenvolvedor, essa empresa se chama Pacto, só que a empresa parceira dela quer fazer um estágio com um desenvolvedor para saber se ele tem capacidade de assumir a manutenção de um produto da Pacto. Falei, não, eu vou lá, vou mandar meu currículo, mandei, porque o sonho da Dona Alzira é falar, meu filho, você vai trabalhar na empresa, você tem que crescer lá, você tem que construir uma carreira lá para você ser alguém na vida. Eu falei, agora eu encontrei a empresa que eu vou construir a minha história. Porque eu olhava para o Max e um cara sedento por tecnologia, e eu falei, e eu também gostava muito de tecnologia, de estudar muito tecnologia. E eu falei, vai ser aqui então. Comecei a desenvolver o sistema de ponto eletrônico, controle de acesso. Então, quando chegou no momento de virada de tecnologia da Pacto, a Pacto saiu do sistema desktop e foi para o sistema web. Mas o primeiro sistema web da Pacto não foi um sistema de academia. Foi um módulo do sistema de clube. Então a gente trouxe essa ideia para o Max meio que duvidou da ideia e tal. Ele falou, não, isso aí não vai para frente. Esse negócio de Java para web, não aposto muito nisso e tal. Então beleza, a gente vai fazer um teste e se der certo a gente coloca esse produto no mercado. E aí esse foi o nosso primeiro piloto de sistema web na Pacto. A gente logo assumiu a parte de tecnologia do produto, né, da arquitetura do produto, de engenharia do produto, e construímos a primeira versão do sistema Pacto. Ele conseguia atender um servidor dedicado só para ele, já na nuvem, conseguia atender 5 empresas. Então, a gente percebeu que o custo operacional do sistema Pacto seria muito alto. Então, a gente teve o primeiro desafio nos primeiros 5 clientes. Depois, a gente melhorou a arquitetura do sistema, passamos para 30 clientes. Aí, com 30 clientes, a gente falou, realmente, se a gente não refazer a arquitetura para ela conseguir atender milhares de usuários, a gente não vai conseguir atender o mercado. Não vai conseguir atender o nosso propósito, aonde a gente quer chegar. A gente reestruturou essa parte de infraestrutura para poder conseguir escalar com menor custo, com mais segurança. E aí a gente passou por uma nova fase de reestruturação. A gente viu que era necessário que o time crescesse, aí trouxe mais gente, expert em design, em UX,
em UI, e fizemos uma nova versão da interface. E isso foi um divisor de águas também, porque trouxe mais aprendizados, mais modernidade para a arquitetura, que hoje está passando por mais uma migração da tecnologia. E aí a segurança de tecnologia, falando do aspecto tecnológico, ela sempre foi um dos pilares da Pacto. Temos buscado certificações da indústria de cartões de crédito, que é o PCI DSS. Nós temos em andamento uma certificação ISO 27701 para privacidade e proteção de dados pessoais. Então a Pacto está o tempo todo preocupada com a sustentabilidade dos processos dela, seja de tecnologia, seja de segurança, seja de pessoas. São dois momentos muito relevantes que eu percebo na nossa história. Primeiro foi quando nós migramos da tecnologia desktop para a tecnologia web. Então, a Pacto tinha investido os recursos de maneira muito forte para criar uma nova versão desktop. Essa versão desktop, ela nunca foi ao ar. Então, nós investimos nela e quando ela estava prestes a ser lançada, a gente abortou. Então, foi uma frustração muito grande para a empresa. Só que aí, depois que a gente venceu todos esses desafios, que a Pacto já estava sedimentada no mercado, veio a pandemia. Então, a pandemia fez com que todos os nossos investimentos de novos recursos, novas funcionalidades, novos projetos que o mercado ansiava até então, desse uma pausa. Só que aí, a Pacto, mais uma vez, ela estava um passo à frente. Então, a gente conseguiu passar pela pandemia sem sofrer tanto. Então, a Pacto se coloca no lugar do outro. E aí, quando a gente pensa em desenvolver alguma solução, a gente está pensando como ela vai fazer a diferença na vida do outro. E como a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas que compõem a Pacto. Então, como o meu fundador sempre fala, é muito gratificante chegar na rua da Pacto e ver que de uma esquina a outra, todos os carros que estão ali são da empresa. O que mais me orgulha é que todo o crescimento que a Pacto teve não interferiu na identidade dela. Então, desde lá, de 1998, de ABC Sistemas, Pacto Soluções, a Confiança e Devolução, e até hoje, a empresa de gestão fitness do mercado, que é a referência no Brasil e na América Latina, é que a essência é a mesma, não mudou. Então, os nossos valores são os mesmos e isso é muito gratificante. A Pacto, ela se posiciona sempre está um passo à frente na inovação. Não adianta a gente desenvolver tecnologia muito rapidamente se o nosso cliente não consegue absorver rapidamente. Então, é um desafio para nós, da Pacto, fazer com que o cliente use cada vez mais as nossas soluções de maneira mais adaptativa. Não mudaria nada na trajetória da Pacto. O fato de termos tantas pessoas inteligentes na direção dessa empresa faz com que a gente permeie situações que um não está vendo, o outro está, e a gente traz para dentro e beleza, vamos pensar na solução e vamos resolver. Então eu não mudaria nada na direção que a Pacto está indo, porque o que nos trouxe aqui vai nos levar mais longe.